qualquer coisa que venha acontecer, que você pense assim, puxa, não vou cantar, não vou tocar, não faça isso. Na verdade, toque, cante, exalte ao Senhor acima de todas as coisas, né? Talvez seja nesse momento que Deus queira de nós o verdadeiro louvor, como foi com Jó. O livro de Jó é enigmático, né? O livro de Jó é enigmático porque a gente fica pensando assim, Jó era um homem íntegro. Porque sabe qual que é a pergunta, irmã Maria, que muita gente faz? Irmã Delcira e todos que perderam, né, entes queridos. A pergunta que muita gente faz é: por que Deus permitiu isso? Se eu sou uma pessoa tão fiel, né? Então, às vezes as perguntas que são feitas diante de uma situação de luto, de perda, e eu não digo que todos, viu? Não estou dizendo que todos, mas às vezes algumas pessoas perguntam por quê? E aí nós nos remetemos ao livro de Jó. E lá no iniciozinho do livro de Jó, a gente vê que Deus trata Jó como um homem íntegro, justo e reto, e temente a Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, gente. Nós temos que entender que o cristianismo parte dessa preciosidade que é o temor a Deus. A primeira coisa que nós temos que estabelecer no nosso lar é fazer com que os nossos filhos temam a Deus. Por quê? Vai chegar um momento que eles vão sair, irmão Wesley. E aí, se eles têm o temor de Deus em si, quase que eu me referi, mas assim, você pode sair até do país. Você pode ir para outro país, você pode ir para outra nação, que o temor de Deus o acompanhará. E naquele momento oportuno, quando ele estiver prestes a fazer aquilo que desagrada a Deus e ao Espírito Santo, ele vai buscar pensar lá no coração o temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. E nós temos que entender que a sabedoria, ela remete ao conhecimento. Cadê minha Bíblia? Eu deixei ela em algum lugar aqui. É essa aí mesmo. A sabedoria, ela remete ao conhecimento aplicado na hora certa, na quantidade certa, no lugar certo. Então a sabedoria é isso. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, significa que o temor do Senhor pressupõe que eu preciso buscar a Deus no conhecimento da sua palavra. Pressupõe. O temor do Senhor, não existe temor do Senhor sem o conhecimento da sua palavra, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a sabedoria pressupõe que conhecimento unido, conectado ao saber aplicar esse conhecimento, porque às vezes eu tenho conhecimento, mas eu não sei o momento certo para aplicar, a hora certa de falar, o lugar certo de agir. Então, o Josué veio aqui e falou do reino. Ele veio e falou do reino. Jó, ele foi um homem que ele viu o reino. Jó, 3.000 anos atrás, não sabemos quando foi exatamente o fato, o acontecido da história de Jó, mas nós sabemos que há milhares de anos atrás, Jó viu o levantar deste reino, o inaugurar deste reino. E quando Josué fala do reino, nós temos que entender o seguinte: todos nós aqui desta sala, vocês que estão pela internet, nós não temos que esperar um reino vindouro, se não vivermos o reino hoje. Eu estou dizendo o que ele acabou de dizer em outras palavras. Nós não temos que esperar um reino vindouro, se eu não vivo o reino de Deus hoje. Por quê que eu afirmo isso com tanta precisão? Porque lá em Mateus capítulo 3, João Batista disse que eis que é chegado o reino. E por que estamos sendo incisivos? Quando Josué começou a falar sobre isso, me veio um desejo de
não é completar, é simplesmente de reforçar, ratificar aquilo que está sendo dito. Porque, irmãos, se nós não tivermos o conhecimento que o reino de Deus está aqui hoje, e que nós temos que aplicar esse conhecimento ao ponto de levar esse reino às outras pessoas, nós nem sabedoria nós temos, se nós não tivermos esse conhecimento. Porque a sabedoria é o conhecimento aplicado. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus não é ter medo. Principalmente para os jovens, para as crianças. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus como o Criador do universo, dos céus e da terra, e entender que nós estamos sendo guiados por Ele como se nós estivéssemos na palma da mão dEle. E que este universo, com milhões e bilhões de galáxias, ou seja, para nós é infinito, Deus tem cada estrela na sua mão. Você pensa a proporção que é este ser, que nós não podemos nem chamar de ser, porque Deus é Espírito, Ele cobre os céus e a terra. Nós não temos que considerar Deus uma figura, uma pessoa, um humano, apesar de Ele ter criado o homem à sua imagem e semelhança. E Ele vem e envia o seu Filho, para quê? Para inaugurar o reino. E aí tem um monte de gente que está esperando o reino lá na frente. Sabe o que Deus olha para essas pessoas que simplesmente ignoram o reino de Deus aqui hoje e ficam esperando um reino futuro apenas? Ele olha e pensa assim: mas eu enviei meu filho em vão há 2000 anos atrás. Mateus capítulo 3, João Batista é muito claro quando ele diz assim: eis que é chegado o reino de Deus. Aí Jesus vem e reforça no capítulo 4, e a gente pode ler isso para ficar com maior segurança, maior precisão. Mateus capítulo 3, olha só, 3 verso 2. Ele dizia, João Batista: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então João Batista veio anunciando o reino de Deus. Que reino é esse? É um reino geográfico? Será que um dia Deus vai definir um reino com muros, muralhas e guardas, vigias ali nas muralhas, e colocar ali o seu povo dentro de um lugar fechado para estabelecer o seu reino político, o reino religioso, o reino... Será que é isso que Deus quer para o seu povo? Que lá em Salmos, o salmista diz que nós, os justos, habitaremos a terra. Mas não num lugar cercadinho, geograficamente estabelecido por Deus. Não é isso. Nós temos que nos desligar um pouco daquilo que Deus fez com Israel lá no passado, mandando o povo para a terra prometida, e como se a gente tivesse que correr para lá também. Não é isso. A terra prometida do cristão hoje é o Espírito Santo. Amém. E se nós temos o Espírito Santo em nós, ele diz que o Espírito Santo vos conduzirá por toda a verdade. Amém. É ou não é? Amém. É o Espírito Santo que vai te conduzir por toda a verdade. Ele disse: eu vou, e eu não vos deixarei órfãos. O que ele estava dizendo? Não vou deixar vocês na mão de outro, a não ser o Espírito Santo. Eu vou, e não vos deixarei órfãos. E quando ele vier, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Gente, é eu que convenço alguém aqui do pecado? Eu posso apontar aquilo que é pecado baseado nas Sagradas Escrituras. Apontar. E se nós formos apontar realmente o que é verdadeiramente pecado, talvez nós iríamos nos frustrar, porque aquilo que a gente quer que seja pecado não é, e às vezes aquilo que a gente não quer que seja é. Interessante isso. Porque na sexta-feira, quando nós estávamos no programa Mais Que Vencedores, algumas pessoas pensaram assim: quais são as 3 coisas que derrubam o homem, né? Muita gente pensou assim: lá vem ele falar de fama, dinheiro e mulher. Alguém pensou isso, né, querido?
Ah, fama, dinheiro e mulher que derruba o homem. Bom, tudo bem. Eu não digo que não derrube. Só que é interessante, Vânia, que quando a gente percebe que o que realmente leva à queda, e quando eu falo homem, eu falo no sentido generalizado, homem ou mulher. O que realmente leva um homem ou mulher à queda tem mais sentido olhar para o poder que aquela pessoa recebe, né? A vocação ou o talento que aquela pessoa tem e a unção que aquela pessoa recebe. Talvez as três coisas que mais derrubam ou que mais levam as pessoas à queda é o poder, é o talento e a unção. Porque a unção sem caráter, ela é mais prejudicial do que se não houvesse a unção. O poder sem a sabedoria, o poder sem a estrutura emocional, o poder também sem o caráter, que significa, o conceito de caráter, ele gira em torno daquilo que é moral, daquilo que é princípio, daquilo que é valor para uma sociedade. Se nós perguntarmos para uma criança aqui sobre princípios e valores, ela vai saber dizer. Colar na prova é certo, ou Ana? Ana Clara? Pronto, ela nem pensou para responder. Princípios e valores. Roubar está certo, Caleb? Não. Nós temos dificuldade de saber entender princípios e valores? De ordens divinas acerca do que é certo e errado? E o que constitui, o que forma o caráter de uma criança, que é uma conquista do decorrer da vida? É o ensino. É o conhecimento, é aquilo que parte da palavra de Deus, é aquilo que parte dos pais em casa, é aquilo que parte também dos professores, quando os professores ajudam, porque às vezes atrapalham mais do que ajudam. Então nós temos que entender que este reino, quando João Batista veio dizendo o reino dos céus está próximo, significava que assim, ele estava entendendo que Jesus estava vindo inaugurar o seu reino. No capítulo 4, Jesus diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aí nós vamos para Lucas 17. Lucas 17, verso 20. Você leu essa escritura? Lucas 17, 20, não, né? Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Senhor, quando virá o reino? Deixa eu te explicar. Eu estou abrindo um parêntese. Algumas pessoas pensam que o reino de Deus é assim, Deixa eu explicar para vocês. O reino de Deus vai acontecer o seguinte: vai acontecer algo que a igreja sobe, depois a igreja desce, aí depois a igreja ela vence todos os seus inimigos, aí depois a igreja entra num reino milenar. E eu preciso dizer uma coisa para vocês. Biblicamente, não é assim. Agora, creia sim ou não, não sou eu que vai dizer quem deve ou não. Mas biblicamente não é. Pastor, como assim? Nós não estamos aqui para ter uma EBD, né, irmão João Wesley? Simplesmente só para dizer. Não é assim. E Jesus vai responder agora. Como que é? Eles perguntaram. Quando viria o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. O reino de Deus não é uma cidade cercada com muros. O reino de Deus não é um local geograficamente estabelecido por Deus. O reino de Deus não é uma união política de povos justos e santos. Não é. Estou dizendo que não é, porque Jesus vai dizer o que é. O reino de Deus não vem de modo visível, você não consegue ver. Você não vai lá e vai ter a embaixada do reino em outros lugares, não é isso. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está.
Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós. Aleluia. O reino de Deus está entre vocês. Amém. Aí eles falaram assim, mas quando virá? Ele disse, já está. Aí Paulo vem completo, o reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não quer dizer que alguém que tem mais, ele é mais espiritual, faz parte do reino, ou que alguém conseguiu alcançar um nível melhor no meio social, não é nada disso. O reino de Deus diz respeito à alegria, justiça e paz, não é? Sabe onde está o reino? Onde há alegria, justiça e paz. Na sua casa está sem justiça, alegria e paz? O reino de Deus não está lá, se tiver sem. Não é? Tem certas coisas que a gente pensa, por que você fala isso? Porque a Bíblia não fala. Se não tem alegria, justiça e paz, não tem o reino de Deus. Mas eu vivo uma vida miserável, e é sofrimento, é cansaço, é enfado, e contas para pagar, eu não suporto mais, que vida difícil. Isso é o reino? Não. E quando que vai vir o reino? Olha, eu vou dizer uma coisa. Já passou da hora de muita gente estabelecer o reino de Deus no seu próprio coração. Quando a tristeza, quando a amargura, porque eu não estou dizendo, gente, que a tristeza é falta de Deus. O apóstolo Paulo fala que existe uma tristeza que ela é simplesmente algo que Deus permite na vida da pessoa para que ela se aproxime mais. É a tristeza segundo Deus, 1 Coríntios 11, acha para mim aí. A tristeza segundo Deus. Porque às vezes uma Maria fala assim, eu estou triste, será que é falta de Deus? Tem hora que não. Tem uma tristeza segundo Deus. Agora tem a tristeza do mundo, né? Que é aquela tristeza pelos prazeres do mundo para alcançar aquilo que é efêmero. Mas a tristeza segundo Deus não. E nós vamos ver o que Paulo está falando. Qual que é o capítulo 1 Coríntios aí? Ou 2 Coríntios, não sei. 7 e 10. Vamos lá, 2 Coríntios... E aí lendo aqui é mais seguro, né? 2 Coríntios 7, 10. Olha só. Agora, porém, me alegro... Eu vou ler o 9 primeiro. Agora, porém, me alegro não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Repete isso aqui comigo. A tristeza os levou ao arrependimento. Gente, tem gente que a gente pensa que é nosso inimigo, não é? Tem gente que pensa, nossa, é meu inimigo. Na verdade, tem muitos e muitas que você pensa que é seu inimigo, mas é seu amigo. Porque amigo é aquele que, de uma forma ou de outra, proporciona uma maneira de você chegar a algo excelso e glorioso, como o arrependimento ou vitórias. Por isso que tem certos momentos que você não tem que reclamar dos problemas, porque às vezes são aqueles problemas que vão levar você à vitória. Amém. São aqueles problemas que vão te levar ao arrependimento. E Paulo está dizendo assim, olha, eu me alegro. Paulo estava alegre, por quê? Por causa da tristeza deles, dos coríntios. Mas como assim, Paulo? Porque a tristeza de vocês levou ao arrependimento. Então eu não tenho que reclamar dessa tristeza. Eu não tenho que reclamar desse problema. Gente, nós temos que entender que lá no Antigo Testamento, quando Ana clamava por um filho, lá no primeiro livro de Samuel, ela tinha uma concorrente, tinha ou não tinha? Qual que era o nome dela? Gente, a pregação não é minha, hein? É do irmão João Wesley, final aqui, o irmão João Wesley. Eu só quero concluir o que José falou sobre o reino. Pode continuar? Não, achei que era algum problema. Não, achei que era alguma coisa que tinha. Ana tinha uma concorrente, tinha ou não tinha? Qual o nome dela? Isabel. Penina. Lembra? Penina. Ana, lá no Antigo Testamento, 1 Samuel. Ana não podia gerar. Quem lembra quem foi Ana? Ana foi a mãe de um grande profeta. Samuel. Põe azeite, acende a luz e ilumina o meu altar. Ei, maravilha. O que ela fez com Samuel? Ela devolveu. Mas antes de Ana conquistar aquele menino, quem que foi a grande inimiga, maior amiga? Penina. Por quê? Porque aquela que ela achava que era a grande concorrente, adversária, inimiga, é quem estava levando ela a buscar por aquele filho de forma até exacerbada, indo ao templo, clamando por Eli. E alguém conhece algum nome dos filhos de Penina?
Às vezes aquela pessoa que você pensa que está atrapalhando a sua vida é quem está te impulsionando para cima. E às vezes, lá no futuro, o seu legado vai ser visto. E eu não conheço nenhum filho de Penina, apesar dela ser super fértil. Não conheço o nome, se alguém conhece, me fala. Mas o filho de Ana, que ela clamou com tanta força, eu sei quem é, sabe? Dá para entender isso? Às vezes o seu sofrimento hoje é o que vai levar você a ser conhecido lá, centenas de anos para frente. Através de uma semente. Então saiba de uma coisa, que o reino... Eu não terminei, né? Da tristeza. Vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. Vamos repetir isso aqui? Tristeza de Deus não produz o quê? Não produz o quê? Remorso. Tristeza de Deus não produz remorso. Tristeza de Deus não produz remorso. Mas a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento que leva à salvação. Quando você estiver sentindo uma tristeza segundo Deus, não reclame. É algo que vai te levar à salvação. Arrependimento e salvação. Agora, para concluir acerca do reino. Se nós, de forma acelerada até, de forma que nós possamos olhar para dentro de nós hoje e compreender, se eu não me atentar que o reino de Deus é alegria, justiça e paz, que o reino de Deus está dentro de nós, que o reino de Deus não é comida nem bebida, que o reino de Deus não é um local geograficamente estabelecido por Deus, que o reino de Deus não é algo que vai vir lá no futuro, mas que existe hoje. Se eu não me atentar para isso hoje, eu não vou entender o que é o reino. E se eu não entendo o que é o reino, eu não levo mais ninguém para o reino. E se eu não levo mais ninguém para o reino, saiba de uma coisa, que a única coisa que Deus espera de cada um de nós, não é só de mim, gente. A única coisa que Deus espera de cada um de nós é que nós levemos as pessoas ao reino. Se nem eu faço parte. O que a Ana falou? Tá. Dá para entender isso? A única coisa, Mateus 28, 19. Ide e pregai o evangelho. E fazei discípulos de todas as nações. O único comando que Deus nos dá é esse, fazer discípulos. Fazer discípulos é levar pessoas para mais perto de Deus e, portanto, para dentro do reino. E é um dos assuntos mais importantes da palavra de Deus. E, infelizmente, tem muita gente que ainda está alheio a ele. E o Josué já disse isso. Na consumação, que é a consumação dos séculos, na consumação do reino eterno, porque esse reino de hoje ele é eterno, só que ele só não está consumado. O reino de Deus ele não vai terminar. O reino de Deus ele simplesmente continua e ele se adentra para a eternidade, mas ele é a única coisa eterna que absorveu o tempo. O reino de Deus hoje ele é eterno, mas ele absorveu o tempo. Assim como Deus. Deus não deixa de ser eterno para entrar para o tempo para depois ser eterno de novo. Deus é o ser eterno que ele está dentro desta esfera de tempo de início e fim. E assim é o reino de Deus, ele é eterno. Ele não vai ter fim. Ele simplesmente é estabelecido eternamente na volta de Cristo. Eu sei que pode ser, às vezes, difícil de compreender hoje, mas eu quero te alertar, e foi muito boa a palavra de Josué, porque nos traz um alerta, Josué. Eu quero alertar uma coisa para você. Se você ainda não entendeu sobre o reino, estou dizendo que você tem que entender teologicamente sobre o reino. Mas se você não entendeu que o reino de Deus é hoje, é aqui e agora, muito provavelmente você não está cumprindo o comando de discipular que Jesus nos deixou. Qual que é o versículo, Manuel? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Eu não vou pregar, mas eu só quero deixar um recadinho sobre esse versículo. Deus usou o pastor Júnior para lançar o pão um dia para nós. Nós hoje estamos colhendo. E eu quero
e pedir, né, que os irmãos todos, né, em comunhão, numa só fé, que nós possamos levar também, lançar esse pão para mais pessoas, em nome do Senhor Jesus. Exatamente, amém. Exatamente isso, irmã Delma. Enquanto isso não estiver no coração de todas as pessoas que fazem parte do reino, e às vezes vai dizer assim, como que eu faço isso? Às vezes você que está na internet aí, compartilha esse culto. Está vendo tanto que é fácil? Quando você for ali no mercado, fala do reino. Fala, olha, você conhece o reino de Deus? Ah, mas eu não sei falar sobre o reino. Vai nas escrituras. Estuda sobre o reino. Adentra esse reino e leva as pessoas também ao reino. E é isso que um dia, lá no tribunal de Cristo, ele vai perguntar. Ele não vai perguntar se você ganhou dinheiro, em que você formou, e que tipo de casa você construiu. Ele não vai perguntar nada disso. Ele só vai perguntar assim, você tentou ganhar a sua vida lá na terra? Você tentou fazer só por você? Ou você levou o reino às outras pessoas? Você tentou levar pessoas ao reino? Você lançou a semente? Você clamou por Cristo lá na terra? Qual que vai ser a nossa resposta?